Bem, gente, então vamos lá, ó. Lei de Organização e Divisão Judiciárias, com mais um tópico importante aqui, e agora para o concurso do TJMMG. Se você se prepara para a Justiça Militar Estadual, muita atenção à organização da Justiça Militar Estadual na Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Então, ó, não deixem de estudar o livro 4 da lei, que fala justamente da Justiça Militar Estadual. E aí no título 1, ó, composição, sede e jurisdição, que na prática, tá, vai repetir muito isso aqui, ó. O artigo 125, parágrafo 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º da CF 88. Então, ó, novamente, se você ainda não estudou a justiça, né, o Poder Judiciário na Constituição Federal, está perdendo, né, uma boa base de estudo aqui, ó. Porque no fundo, o que a Lei de Organização e Divisão Judiciárias vai praticamente fazer? Repetir e esmiuçar o 125, parágrafo 3º, 4º e 5º da CF 88. Beleza, vamos lá, ó. Artigo 184, podem marcar o 184 aí da Constituição, ó. A Justiça Militar Estadual, com jurisdição em todo o território do Estado, obviamente, né, é constituída em primeiro grau pelos juízes de direito do juízo militar e pelos conselhos de justiça, permanente e especial. Isso aqui, ó, é uma novidade interessante, ó. Mostra pra gente que eu tenho conselhos de justiça permanente e especial. E, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar, com sede em Belo Horizonte, com sede na capital do estado. Então aqui, ó, qual que é o acréscimo ao parágrafo 3º do artigo 125? Conselhos de Justiça permanente e especial. O resto é tudo igual, ó. Juiz de direito do juízo militar e Conselho de Justiça no âmbito da primeira instância da Justiça Militar Estadual. E, no âmbito da segunda instância, o TJMMG. Ah, justamente por quê, professor? Por que pode ter TJMMG? Porque em Minas Gerais tem mais de 20 mil integrantes, quando eu somo Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Entenderam? Então aqui, ó, vou repetir com todos vocês a organização da Justiça Militar Estadual. Então vem lá, ó, o TJMMG. Só que aqui eu já vou colocar alguns elementos interessantes, tá? Olha só. O TJMMG, ele é composto por 7 desembargadores militares, tá? Inclusive o seguinte, ó, quando eu comecei a gravar o regimento interno do TJMMG, a denominação ainda era juízes do TJMMG. Só que aí no meio do caminho eles alteraram o regimento. Se vocês repararem lá nas aulas de regimento interno do TJMMG, eu começo falando juízes do TJMMG e termino o curso falando desembargadores do TJMMG. Qual que é a denominação correta hoje? Desembargadores, tá? O regimento interno foi alterado e eu tenho 7 desembargadores no TJMMG, que representa o quê? Que representa justamente a justiça de segunda instância, o segundo grau de jurisdição da Justiça Militar Estadual. Ah, professor, e na primeira instância, de novo, ó, juiz de direito do juízo militar. É o órgão de primeira instância da Justiça Militar Estadual. Só que, além disso, eu tenho os conselhos de justiça. Ah, e qual que é a novidade trazida aqui, né, no âmbito da Lei de Organização e Divisão Judiciárias? Além de tudo aquilo que a gente já estudou, né, que o Conselho de Justiça é composto por 5, um deles é o juiz de direito do juízo militar, que preside o Conselho de Justiça, os outros 4 são militares. Que existe o Conselho de Justiça permanente, entenderam? Ó, e existe o Conselho de Justiça especial. Isso aqui, ó,
é novidade. Novidade trazida pela LC 59/2001. Da decisão do juiz de direito do juízo militar, recurso para o TJMMG. Da decisão do Conselho de Justiça, permanente ou especial, recurso para o TJMMG. Tá? Então percebam, ó, de novo, né? Eu tenho a mesma representação. Como que a matéria é repetitiva na prática, né? Aqui eu tenho a justiça de primeira instância e lá no TJ a representação da segunda instância, né? Então eu posso claramente traçar a nossa linha pontilhada aqui mais uma vez e lembrar que aqui nós estamos falando da Justiça Militar Estadual, ó. Então aqui é Justiça Militar Estadual, que, como todos vocês já sabem, é uma justiça, né? É uma justiça especializada, beleza? É uma justiça especializada. Ah, na aplicação de qual direito em regra, professor? Direito penal militar, que é coisa mais especializada do que isso, né? Então é a mais especializada de todas as justiças especializadas. Tanto é que a estrutura dela é muito pequena. Justamente por ser muito especializada e por julgar, né, os militares do Estado, os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, é uma justiça muito pequena, muito enxuta. Por isso que vale muito a pena ser servidor da Justiça Militar Estadual, gente. Por que vale muito a pena? O orçamento per capita por servidor é maior do que nas outras justiças. Na prática, isso representa uma diferença no plano de carreiras. Você, em regra, consegue progressões no plano de carreiras de uma forma mais rápida do que no TJMG, por exemplo, do que no próprio Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então é por isso que quem vira servidor da Justiça Militar acaba ficando bem contente lá dentro da Justiça Militar Estadual. Tá aí a oportunidade, hein? Depois não digam que eu não avisei. Mas beleza? Aqui, ó, simplesmente repetiram a Constituição, ó. Olha aqui o 184, cópia da Constituição, com exceção do permanente especial. A Justiça Militar Estadual, com jurisdição em todo o território do Estado, é constituída em primeiro grau pelos juízes de direito do juízo militar e pelos Conselhos de Justiça, permanente e especial, e em segundo grau pelo Tribunal de Justiça Militar, com sede na capital do Estado, em Belo Horizonte. Tranquilo? Aí olha só, 184A. Vai falar do que, professor? Da competência, ó. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado. Quem são os militares do Estado? PM e Corpo de Bombeiros Militar. Nos crimes militares definidos em lei e em ações judiciais contra atos disciplinares militares. Aí vem, ó, ressalvada a competência do tribunal do júri quando a vítima for civil. Peraí, professor, está repetindo um artigo da Constituição. Aliás, um parágrafo da Constituição. Sim, está repetindo o parágrafo 4º, gente. Isso aqui, ó, é a mesma coisa, na prática, que o artigo 125, parágrafo 4º da CF 88. O que a Justiça Militar vai julgar? Os militares dos estados. Ou quem, né? Os militares do estado. Ah, não vai julgar quando for um crime militar praticado contra civil e quando for um crime doloso contra a vida. Então, o que eu tenho que lembrar aqui, ó? Quando for crime doloso contra a vida praticado por um militar, ó, contra um civil, aí é competência de quem? Competência do Tribunal do Júri. Por isso que fala ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. E aí depois, né, é como se tivesse uma outra competência aqui, ó, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e graduação das praças. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar disso aqui, ó. Aconteceu, ó, uma ação judicial disciplinar militar. Quem que julga ação judicial disciplinar militar, professor? Juiz de direito
do juízo militar. Não vimos isso há pouco? Então, ó, é o juiz de direito do juízo militar que faz o julgamento. Quem que julga, professor? O crime militar praticado contra civil. O juiz de direito do juízo militar. Deixa eu melhorar essa setinha aqui para não restar dúvida. Ó. Quem vai julgar é o juiz de direito do juízo militar. Só que aí o que você tem que lembrar? Ó? Exceto quando a vítima for civil. Exceto quando a vítima for civil, né? Aliás, vamos colocar de uma maneira bem completa aqui, ó. Exceto quando doloso contra a vida, né? Ó, exceto quando doloso contra a vida. Porque se é um crime doloso contra a vida cometido contra um civil, então, ó, a vida aqui é a vida do civil, o que vocês têm que lembrar? Aí vai ser competência do tribunal do júri. Quantas e quantas vezes nós já estudamos isso aí, gente? Ó? Artigo 125, parágrafo 4º da CF 88. Então, ó, de novo, só está repetindo. Ó. Se eu tenho uma ação judicial disciplinar militar, juiz de direito do juízo militar. Se eu tenho crime militar praticado contra civil, juiz de direito do juízo militar. Exceto quando for um crime doloso contra a vida daquele civil, que aí vai ser competência do tribunal do júri. Tá, professor, mas e a outra competência ali? Ó? A outra competência descrita é a competência de qualquer tribunal. Ó, qualquer tribunal militar vai julgar isso aqui, ó, cabendo ao TJMMG, então a competência do TJMMG aqui, ó, decidir sobre perda do posto e da patente dos oficiais, ó. Então, ó, perda de posto / patente. Isso é competência originária do TJMMG. Eu vou ter a perda do posto ou da patente de um capitão da polícia militar. Competência originária de quem, gente? Competência originária do TJMMG. É lá no tribunal diretamente. Não vai para o juiz de direito do juízo militar ou para conselho de justiça. Entenderam? E também, ó, graduação das praças. Aí você fala, o que é isso, professor? O que é graduação das praças? Soldado, cabo, sargento. Então eu perdi uma graduação. Eu era cabo e fui rebaixado para soldado, entenderam? Eu era sargento e fui rebaixado para soldado. Então aqui, ó, perda, né? Também, ó, posso colocar aqui, ó, perda da graduação dos praças, né? Das praças. Como é graduação, é das praças. Mas são os praças. Eu estou falando de sargento, cabo, soldado. O importante é, o capitão vai perder o posto / patente, competência originária do TJMMG. O praça vai ser rebaixado de cabo para soldado, competência originária do TJMMG. Entenderam? Então aqui, ó, eu tenho o restante da competência. Mas isso também está lá na Constituição, professor. Tá lá no artigo 125, parágrafo 4º da CF 88. O importante é perceber que é um processo de competência originária, tá? Um processo de competência originária do TJMMG. Vamos pegar esse esquema aqui, ó, e levar ele para cá, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Olha só como é que fica legal, bacana isso aqui, ó, tá? Então vamos aproveitar aqui e esquematizar tudo aqui, ó, tá? Então, de novo, hein? De novo eu estou fazendo a mesma esquematização. Quando que vai ser juiz de direito do juízo militar? Quando for ação disciplinar militar. Aí julga de forma singular só o juiz de direito
do juízo militar. Ah, e quando for o quê, professor? Um crime militar contra civil. Aí é competência do juiz de direito do juízo militar. Só que aí o que você tem que lembrar? Exceto doloso contra a vida. Então, se é o militar que mata o civil, a competência vai ser de quem? Do tribunal do júri. Beleza, então tá aí. Aí a competência do Conselho de Justiça, professor. Demais causas. Mais à frente a gente vai entender a diferença de permanente e especial, tá? Mas, ó, as demais causas. Ah, tá. E o que é competência originária do TJMMG? O que o TJMMG, professor, vai julgar aqui, ó, de forma originária, no âmbito da sua competência originária relacionada, né, aos militares do Estado. Ó, perda. Ah, perda de quê, professor? Perda, deixa eu arredar aquele segunda instância aqui, ó, só para ter espaço, tá? Vou colocar, né, depois ali. Peraí. Então aqui, ó, perda. Posto barra patente. Quem que tem posto barra patente? Ah, professor, os oficiais, beleza? Perda, né? De o quê? Graduação das praças. Quem que são os praças, né? Estou falando justamente de soldado, cabo, sargento, entenderam? Então, ó, é competência originária do TJMMG, é competência originária do TJMMG julgar a perda do posto e da patente dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e a perda da graduação das praças, tá? Soldado, cabo, sargento, beleza? E lembrando, ó, o TJMMG e a Justiça Militar como um todo vai julgar os militares dos estados. Quem são os militares estaduais? Ora, eu estou falando justamente do Corpo de Bombeiros Militar. Aliás, deixa eu colocar na ordem de sempre aqui, ó, que é a ordem presente, né, na Constituição e na própria Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Ó, eu tenho que lembrar dos PMs e dos membros do Corpo de Bombeiro Militar, né? Então, ó, por quê? Mais de 20 mil integrantes, inclusive, gera o direito do respectivo Estado de criar o TJMMG. Mas, ó, a Justiça Militar Estadual, né? Ó, a Justiça Militar Estadual julga quem? Os policiais militares e os membros, né, do Corpo de Bombeiros Militar. Beleza? Então tá aí, ó. Tá aí um esqueminha todo completo, especial para vocês. Lembrando que aqui, ó, é a segunda instância. Tá? Então, beleza. Não tem como errar isso no dia do concurso. Vejam como que a Lei de Organização e Divisão Judiciárias ela é repetitiva. Beleza? Então, ó, com isso aí a gente viu o artigo 184 e o artigo 184A. Continuando aqui, ó, o que a gente tem que observar? Parágrafo único, né, do artigo 184A. Compete aos juízes de direito do juízo militar, titular e cooperador. Estão vendo aqui, ó, aqui a informação nova aqui, ó. Tem um titular e tem um cooperador. Você fala assim, mas peraí, professor, que juiz cooperador é esse aí? É aquele que vai auxiliar o titular e que está numa espécie de treinamento também. Então, ó, eu tenho ali, ó, pode ser um juiz de direito do juízo militar substituto, entenderam? Mas enfim, o importante é, ó, eu tenho a competência do juiz de direito do juízo militar, novidade nenhuma, aí surge uma novidade, ó, titular e cooperador. Processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Alguma novidade? Nenhuma novidade, professor. Cabendo ao Conselho de Justiça
permanente e especial, sob a presidência do juiz de direito, processar ou julgar os demais crimes militares definidos em lei. Então, ó, qual que é a única novidade diferente daquilo que vocês já estudam no artigo 125, parágrafo 5º da CF 88? Lembrar que lá no juiz de direito do juízo militar, tem o juiz de direito do juízo militar titular e o juiz de direito do juízo militar cooperador. E que no Conselho de Justiça, né, você tem o Conselho de Justiça permanente e o Conselho de Justiça especial. Ambos presididos pelo juiz de direito, que é o mesmo juiz de direito do juízo militar. Então, ó, novidade nenhuma aí. Nós estamos simplesmente completando essa regra do 184A. Tranquilo? Então percebam, ó, estudar a organização judiciária mineira, brasileira como um todo, né, é muito fácil. É só você ter base constitucional e depois pegar a legislação específica de cada estado, no caso, Minas Gerais. Ok? Então, ó, com isso aí, a gente finaliza essa primeira parte da Justiça Militar Estadual. No próximo vídeo, próximo bloco, eu retomo ainda falando da organização da Justiça Militar Estadual.